sacerdotes, primeiros diáconos, seminaristas, mães religiosas, autoridades civis, meus queridos irmãos e irmãs. São João Crisóstomo, numa homilia do dia de hoje, começa convidando os cristãos à grande alegria e dizer: hoje começa a salvação do mundo. Hoje, celebrando o nascimento de Nossa Senhora, a Igreja exulta na alegria da salvação que a ela chega, já preparada e vivida em Nossa Senhora. Hoje, nos diz Santo André de Creta, Deus construiu o seu templo. Ele, o Criador, constrói o seu lugar na criatura de uma forma nova e bela, preparando uma nova morada para Ele mesmo, autor de toda a criação. O que nós celebramos no dia de hoje não é outra coisa do que o grande mistério de Deus, que constrói na miséria da realidade humana a sua habitação, o seu templo, onde Ele é glorificado, onde Ele é acreditado, onde Ele é proclamado Santo e Senhor. Ora, a palavra de Deus, pelo Evangelho que acaba de ser anunciado, apresenta a genealogia de Jesus. Isto é, a identidade de Jesus com toda a sua dignidade, de acordo com o princípio da sua realeza. Mas vejamos, é neste contexto desta genealogia de Jesus que o Senhor nos apresenta um homem e 5 mulheres. Dentre elas, 3 prostitutas, uma estrangeira e, por último, a Santíssima Mãe de Deus. Na miséria da vida humana sumida, Deus faz brotar a santidade, para que nós reconheçamos que a festa de hoje não é outra coisa do que a celebração da graça de Deus, da obra de Deus, que realiza na miséria dos homens maravilhas. Percebam que no contexto do que nos vem apresentado, há uma quebra na própria apresentação da genealogia. As mulheres, pelo seu pecado, entram de um jeito lateral, até que aqui, chegando a José, a obra se quebra, a sequência se quebra. E não é ele o gerador, mas ele é o esposo de Maria. Ela passa a tomar o centro, da qual nasce para nós o Filho de Deus. Estamos celebrando no dia de hoje a obra da graça, que na humanidade pecadora realiza e constrói o seu templo, para ele, o Filho de Deus, o próprio autor da criação, vir morar. Em Nossa Senhora, nos diz São Jerônimo, se realiza a encruzilhada perfeita da eternidade com a história. Nela, Deus e homem se unem em um único sujeito de ação, o próprio Filho de Deus. Eis o grande mistério da encarnação, que continua presente e atuante na Igreja. Aquilo que Jesus realizou pela sua encarnação continua pela obra do Espírito realizada na Igreja. E por isso, nós temos que olhar hoje para a Nossa Senhora e ver a obra de Deus nela, procurando ver também, como compromisso de vida, nós, Igreja, como tem que ser a obra de Deus em nós. Se em Nossa Senhora Deus a libertou do pecado para ser a mãe de Deus, nós, Igreja, temos a obrigação de buscarmos fugir do pecado, para que a obra de Deus continue a realizar-se em favor dos homens. Se em Nossa Senhora a obediência à palavra de Deus se fez completa, em nós, Igreja, a obediência à palavra de Deus tem que ser perfeita, para que o mesmo Filho de Deus que se fez homem do seio de Maria
continue-se a fazer a Eucaristia no seio da igreja, para alimentar os homens e levá-los ao céu. Se a pureza divide a virgindade de Nossa Senhora é a expressão perfeita da sua consagração a Deus, nós, igreja, somos chamados a viver uma pureza de vida tal que mostra ao mundo aquilo que nós somos dentro de Deus, a Ele consagrado. Meus queridos e santos irmãos, o Papa Bento XVI, na abertura do pontificado, faz um grande convite à igreja a voltar a ser genuína. Genuína como? Sendo sinal. Sinal de quê? Da santidade de Deus. Nós temos a obrigação de refletirmos no mundo como veio Nossa Senhora, este grande mistério de compromisso e da identidade, que faz de nós anunciadores pela nossa vida a obra de Deus em nós. Olhando hoje para Nossa Senhora, a igreja contempla aquilo que ela tem que ser. Se Deus a fez pura, casta e santa, para nela Filho de Deus se fazer carne, a igreja deve continuar na mesma santidade, para que nela, pela ação do Espírito Santo, o Filho de Deus se faça Eucaristia, para todos os homens. Como chamar Nossa Senhora? O que dizer dela? Eu queria olhar com vocês uma homilia simples, término de homilia do dia de hoje, de Tarásio de Constantinopla, Santo Tarásio de Constantinopla, falando exatamente do grande mistério do nascimento de Maria, origem da salvação, e colocando nela as grandes figuras que a palavra de Deus nos apresenta. Chamada de céu, claro, era por todo o seu seio o Criador do céu e da terra. Ela é o próprio espaço da comunhão de Deus com os homens. Chamado de sol, sim, ela é 7 vezes mais resplandecente do que o sol, pois ela concedeu para nós o sol da justiça. Chamada de lua, sim, com luz de incomparável beleza, ela reflete sobre a noite escura da humanidade a luz do seu Filho Jesus Cristo, vida e fonte de vida. Chamada de nuvem, que oculta a presença de Deus, sim, ela ocultou em seu seio e carregou em seus braços aquele que se veste de nuvens e traz a glória aos homens. Candelabro, sim, nela resplandeceu a luz perene, Jesus Cristo, seu Filho, que dissipa as trevas dos homens, destruindo a sombra da morte. Chamada de trono, sim, ela acolheu por obra do Espírito Santo e encerrou no seu seio aquele que reina de modo invisível no trono eterno do Pai. Chamada de pérola, sim, era aquela que presenteou os mortais uma pérola infinitamente mais sublime e mais preciosa, seu Filho Jesus Cristo, nossa salvação. Chamada de paraíso, sim, é ela que aplica as portas do Éden aos que tinham sido dele expulsos, faz com que todos entrem de maneira gloriosa no Reino de Deus. Chamada de monte, sim, foi ela que faz subir aquele que é o monte eterno de Jesus Cristo e faz com que todos nele sejam plenamente levados à comunhão com Deus. Chamada de terra, sim, ela carregou o Senhor no próprio seio, aquele cuja ordem faz tremer a terra, destruindo a sua dor e sua morte. Chamada de mesa, sim, foi ela que alimentou o seio do seu seio materno aquele que nos alimenta de maneira plena com o seu corpo e sangue. Chamada de mar, sim, ela beijou nos próprios lábios aquele que reúne as águas
que faz com que todos nele naveguem ao porto desejado do céu. Ela, toda santa, inefavelmente concebeu o único santo. Ela, toda mãe, gerou o Filho de Deus para os homens e nos gera em si mesma para a glória do céu. Ela, templo vivo de Deus, local escolhido por Deus, para nele habitar em plenitude. Portanto, Igreja de Deus, devotamente com santa alegria, em alta voz, cante hoje os louvores daquela que foi saudada por Gabriel, que trazia em si as próprias palavras do Pai. Eu te saúdo, cheia de graça. O Senhor está contigo. O Senhor, anterior a ti, é por ti, Deus conosco. A Ele o louvor junto com o Pai e o Santíssimo Benfeitor Vivificante, Espírito Santo, agora e sempre. Maria, Templo Santo de Deus, em ti cantamos os louvores de Deus, e por ti e em ti recebemos as bênçãos copiosas da glória eterna. Amém. E agora